Olá, meus irmãos, a paz e a graça do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu sou o pastor Eliomar Ferreira e quero estar assim dando continuidade à palavra, à mensagem que foi ministrada há alguns dias atrás, falando acerca do chamado de Gideão. E nessa palavra eu tenho ministrado falando sobre o altar de Baal que foi quebrado e o altar de Deus que foi construído, foi levantado no lugar do altar de Baal. Normalmente o Deus Altíssimo, ele sempre constrói algo seu em cima daquilo que foi do adversário. Por que o nosso Deus ele faz isso? Porque ele destrói tudo aquilo que o inimigo ele construiu e constrói tudo aquilo que ele deseja para você, tudo aquilo que ele tem preparado para você. E no vídeo passado, na mensagem passada, nós temos falado acerca da vida de Gideão, como ele surgiu, como Deus chamou, como o anjo chegou até ele, e também como Deus foi preparando esse Gideão para a grande obra do Deus Altíssimo, para libertar o povo de Israel. E dando continuidade a esse trabalho, dando continuidade a essa mensagem, eu venho falar a respeito do momento em que Gideão ele viu, acreditou, presenciou e teve a confirmação de Deus para com a sua vida. Que Deus ele chamando Gideão para acabar com o altar de Baal e também acabar com aquilo que foi construído para Azera. E Deus ele ordenando que Gideão destruísse o poste para Azera, Deus pediu a Gideão que queimasse um sacrifício, que oferecesse um sacrifício a Deus e o queimasse com o próprio poste que foi levantado para a deusa Azera. Mas o Deus Altíssimo, chamando Gideão, ele disse bem assim: te prepara para libertar o povo de Israel. Só que Gideão, ele tendo algumas dúvidas, ele disse: meu Deus, meu Senhor, eu quero te pedir uma coisa. Se realmente o Senhor quer que eu liberte o povo de Israel, eu vou pedir que nesta noite, eu colocando um rolo de lã no meio do pátio, ali aonde malha as uvas, então eu peço que o Senhor possa estar assim, fazendo com que ele esteja encharcado e todo ao seu redor esteja seco. E assim se fez. Passou a noite e todo o rolo foi encharcado. E ao redor do rolo estava seco. Só que Gideão ainda não se conformou com aquilo. Ele: Senhor, eu quero te pedir mais uma coisa.
eu vou deixar esse rolo aqui, aonde malha as uvas, e vou pedir para que o Senhor deixe ele seco e a sua volta esteja todo encharcado de orvalho. E naquela mesma noite o Senhor Deus de Israel fez dessa forma que ele pediu. E aqui no livro de Juízes, do capítulo 6 ao 7, você vai ver toda a história de Gideão. A forma que Deus o chamou e a forma que Deus preparou para que ele salvasse o povo de Israel. Então Gideão, acreditando no poder de Deus, acreditando no que Deus ele tinha falado para ele, que ele era um varão valoroso e que ele iria libertar, iria salvar o povo de Israel do exército dos midianitas e também dos amalequitas. Então Deus, dando as ordenanças a Gideão, Gideão começou a convocar todo o povo das terras de Zebulon, o povo das terras de Aser, o povo das terras de Naphtali. E aí Gideão, convocando todo o povo, reuniu o seu exército para lutar, para guerrear contra o exército dos midianitas e dos amalequitas. E caminhando, preparando o povo para a beira do ribeiro, para poder fazer aquela batalha, fazer aquela luta. Então Gideão foi se preparando, convocando o povo, e juntando esse povo todo, juntou 32.000 homens. E juntando 32.000 homens, o Deus de Israel falou: eita, Gideão, tem muita gente, tem muita gente aí. Eu não vou lutar com esse povo. Eu não vou dar vitória ao povo de Israel com todos esses homens. Eu quero diminuir. E para que você diminua esse povo, você fale para o povo, fale para esse exército que aquele que estiver com medo, aquele que estiver inseguro, resumindo a palavra, os covardes que voltem para suas casas. Então, quando Gideão ele falou para o exército que aquele que tivesse com medo ou inseguro que poderia voltar para a sua casa, poderia voltar para Gileade. Então 22.000 voltaram para casa. 22.000 pessoas que está lutando, que estava se preparando para a luta, se preparando para a guerra, mostrou que estava ali, mas estava com medo.
Iria guerrear, mas estava com medo. Iria à batalha, mas estava inseguro. Eita Deus Todo-Poderoso! Quantas pessoas na obra do Deus Altíssimo, quantas pessoas fazendo a obra de Deus, batalhando, se preparando, mas ainda sentindo medo de se entregar inteiramente para fazer a vontade de Deus, medo de falar aquilo que Deus ordenou, medo de falar a palavra, de ensinar, medo de assumir a liderança, assumir a posição que Deus o tem colocado, medo de falar a verdade, porque Deus ele tem chamado muitos profetas, muitos pastores, muitos líderes, muitos obreiros, muitos missionários, muitos membros, até você mesmo que está sentado em uma cadeira, ouvindo uma pregação, ouvindo uma palavra de Deus, está com medo de falar aquilo que Deus ele tem te revelado. Está com medo de falar e profetizar aquilo que Deus tem mandado. Profetiza. Deus tem mandado você profetizar e você está com medo, está inseguro, não está entendendo, não está compreendendo, está ali na guerra, batalhando, levantou as suas mãos para servir ao Deus Altíssimo, dizendo que aceita. A partir do momento que você levantou a sua mão para dizer que aceita o Deus de Israel na tua vida, você se alistou no exército de Deus. Você faz parte do exército de Deus. Você é servo e você serva. O Deus de Israel conta com você para fazer a obra dele, para levar o idem dele, para dizer aquilo que o Senhor tem ordenado, para falar aos corações. Muitos corações estão tristes, abatidos, muitos corações estão machucados, amargurados, sofridos. E Deus ele tem te enviado. Deus ele tem te ordenado. Deus ele tem te mandado tu falar, tu ministrar o coração daquele servo e daquela serva, ou daquela pessoa que está precisando de uma palavra de Deus que saia da tua boca. Mas você está com medo, está inseguro, achando que porque você é pequenininho ou pequenininha, como Gideão assim achou. Ó Senhor, eu sou o último da casa, eu sou o menor, o mais jovem, o caçudo, eu sou o menor do nosso clã, da nossa família. Mas Deus não te perguntou se você é menor ou é maior, se é o último ou se é o primeiro. Deus falou para você falar. Deus te mostrou para você avisar. Deus está falando com você agora, para você tomar a posição de vaso, tomar a posição de soldado e soldada. Se levantar e fazer a vontade de Deus.
E Gideão, ele falando os covardes que voltam em algumas literaturas, e em outras os que estiverem com medo e inseguro que volte. Então voltou 22.000, ficou 10.000. Gideão já tinha visto que muitas pessoas já tinham voltado, então se os midianitas e os amalequitas tinham tanta gente do outro lado do vale, do outro lado do ribeiro, era tanta gente que parecia areia da praia. E ele com 32.000 voltando 22, ficando com 10.000. E o Senhor Deus de Israel, ele ainda vem e fala: olha, Gideão, ainda tem muita gente aí. Eu quero diminuir esse povo, para que esse povo ele não fique soberbo, orgulhoso, achando que, porque tem muita gente, porque a igreja é cheia, porque tem muitas pessoas, e achar que a igreja dele é a melhor, é a mais forte, é a boa, achar que o ministério dele é o ministério bambam. Mas o Deus de Israel, ele falou bem assim, ainda tem muita gente. O povo vai se achar orgulhoso, vão achar que ele ganhou com as forças deles. Às vezes as pessoas acham que conquista uma bênção, uma vitória com suas próprias forças, com sua própria sabedoria, com sua própria capacidade. Mas se o Deus de Israel não estiver com você, você não consegue nada. Então o Deus de Israel falou: olha, leva esse povo para o ribeiro, para o riacho, para que eles bebam água. E aquele que beber, feito cachorrinho, lamber a água, você separa de um lado, e aquele que se ajoelhar para beber a água, levar a mão com a água para os seus lábios, a sua boca, esse você separa para o outro lado. E assim aconteceu. 9.700 soldados se ajoelharam e levaram a água até a boca para beber. E Deus falou: olha, esses você manda voltar, e você vai lutar, e eu vou dar a vitória a Israel com esses 300 homens. Eu fico a pensar como estaria a mente de Gideão vendo Deus dizer que a vitória de Israel era com apenas 300 homens. E você acha que para Deus te dar a vitória, para Deus dar a vitória à tua casa, para Deus dar a vitória à tua família, para Deus dar a vitória a alguns dos seus, para Deus dar a vitória ao teu ministério, é necessário muita gente. O que Deus ele encontrou em Gideão, ele não encontrou em muita gente. Deus encontrou estratégia, Deus encontrou coragem. A capacidade quem deu foi Deus, mas coragem, atitude, estratégia e decisão.
Deus encontrou em Gideão que não encontrou em outras pessoas. E muitas das vezes é isso que está faltando em você. Decisão, estratégia, atitude, coragem. E Gideão, ele com aquelas 300 pessoas, aqueles 300 soldados, Deus falou com ele: vou te dar a vitória com esses 300. Mas antes, você vá até o acampamento dos midianitas e amalequitas. E se você estiver inseguro, em outras literaturas, com medo, leve por ar o seu soldado de confiança. Sempre temos alguém de confiança do nosso lado. O Deus de Israel sempre coloca alguém de confiança em nosso lado. Você nunca está sozinho. Alguém, eita Deus Todo-Poderoso, alguém sempre confia em você. Você nunca está só. Deus sempre coloca um braço direito do seu lado, uma pessoa de confiança. E às vezes você se desespera dizendo: ah, Deus, eu estou sozinho, ah, Deus. Você não está sozinho. Quem está do seu lado é o Senhor, Deus de Israel, o Deus dos exércitos. O general de guerra, de batalha, que nunca perdeu uma guerra. E Gideão, indo até o acampamento, ele escuta. Olha, o Deus de Israel já tinha falado, o que você vai ouvir no acampamento dos amalequitas ou dos midianitas, isso vai te encorajar. Vai te deixar mais confiante. Algo que me chamou a atenção, que Deus falou que ele iria ouvir algo no acampamento. Deixe seus ouvidos apurados. Deixe seus ouvidos apurados no local de guerra. Obra é batalha, obra é luta, é guerra. Deixe seus ouvidos apurados, porque o que você vai ouvir, o que Deus ele vai permitir que você ouça, é o que irá te fortalecer. O que você vai ouvir é o que vai te dar confiança. Deus, ele não deixa você só. Ele não deixa você enganado. E Gideão foi ali para o acampamento dos amalequitas e midianitas. E se aproximando, ele viu um soldado contando para o outro, o soldado que estava de guarda, de vigia. E ali, um começou a contar para o outro: olha, eu tive um sonho, e nesse sonho eu vi um rolo de pão. E ele vinha rolando, um pão gigante. Vinha rolando e atingia o nosso acampamento. Então o outro soldado, ele ficou assustado e disse: será que o Deus de Israel nos entregou na mão dos israelitas? E Gideão, ouvindo aquilo, se animou, se
fortaleceu e voltou para com o povo. E quando chegou, os soldados convocaram todos para se levantar e lutar a guerra à noite. E quando chegaram lá, não precisaram eles lutarem. Eita Deus Todo-Poderoso. O Deus de Israel quer que você se levante. Porque quem peleja por você e com você é o exército de Deus, o exército de anjos. Diz a palavra do Senhor que quando Gideão, junto com o seu exército de 300 homens, rodearam aquele acampamento e começaram a gritar: espada por Gideão e espada pelo Senhor. Todo o exército dos midianitas e todo o exército dos amalequitas se apavoraram, e o anjo de Deus entrou no meio daquele arraial e destruiu todo o exército, e começaram a fugir um por um, todos aqueles que tentavam fugir. E os que sobraram, que tentaram fugir, encontraram com o exército que voltaram para trás, que vieram socorrer Gideão. Todos aqueles 22.000, mais aqueles 9.700 que voltaram para trás, vieram dar suporte a Gideão. Quando soube da vitória de Gideão, da guerra, da luta, da batalha de Gideão, os 300 contra os midianitas vieram ajudar. Então os benjaminitas também vieram ajudar a Gideão. Deus, Ele não deixa você só. Deus sempre tem soldados preparados, aguardando a sua atitude, as suas ordens, a sua decisão. Até quando você vai ficar esperando, se achando coitadinho, se achando incapaz, dizendo que não pode, que não consegue, eu sou pequeno, eu não sei nada, eu não posso? Deus, Ele pode tudo. Deus, Ele faz tudo. Só precisa que você seja destemido, decisivo. Decida o que fazer diante do Deus Altíssimo. Se levante, tome a sua postura e se coloque na posição que Deus te chamou. E todo o exército de Israel venceu aquela batalha. Não foi só Gideão, foi todo o exército de Israel. Quando você vence toda o rabaste, camanás, dei cantarabadas, camanás. Quando você vence, toda a sua casa vence. Quando você vence, todo o seu ministério vence. Quando você vence, o povo de Deus vence. Os anjos aplaudem a tua vitória. Os anjos dão glória e aleluias para Deus quando você vence a batalha que foi preparada e determinada para você. Por isso que você não pode ser covarde, não pode ter medo. Se o inimigo está vindo contra você, vade contra ele. Se o inimigo está armando para você, saia da armação dele. Saia da cilada,
avance para cima dele. Avance com a palavra, avance com a sua fé, com a sua atitude, com a sua coragem e vença o mal através da palavra. O mestre venceu o adversário através da palavra. Busque conhecer mais a palavra. Meu povo sofre e perece, porque lhe falta o conhecimento, lhe falta o entendimento. As pessoas não estão entendendo o mistério que Deus tem com elas. Estão se perdendo, estão indo, perdão pela palavra, na vibe do mundo. Na vibe do mundo. O que o mundo lhe oferece, eles vão acompanhando. Eles vão seguindo. O inimigo tirando o foco dos profetas e das profetisas com diversas coisas, diversos costumes, diversas palavras, diversos entretenimentos, diversas diversões. E o povo de Deus, infelizmente, estão se entregando à vibe do mundo, às mentiras, falsidade, às falcatruas. Infelizmente, até os profetas estão desmoronando ao pé do adversário. Mas Deus, Ele te chamou como profeta e profetiza para você abrir a tua boca e profetizar, para você abrir a tua boca e falar o que Deus Ele tem mandado falar. Se levante, porque Deus é contigo. Até aqui nos ajudou o Senhor Deus de Israel. E assim como Deus Ele deu a vitória a Gideão e todo o povo de Israel, Deus Ele estará te dando vitória também em nome de Jesus. Se levante, se ponha de pé e siga em frente, porque Deus é contigo. Eu convido a você a se inscrever em nosso canal, você ainda que não se inscreveu, Pastor Eliomar Ferreira, e não deixe de compartilhar essa mensagem, não deixe de levantar vidas que muitas das vezes já se acham caídas, destruídas, sem força, desanimadas. Deus não precisa de muitos, Deus precisa de poucos, e esses poucos seja de excelência, seja vaso valioso, vaso aprovado, obreiro aprovado diante de Deus. Curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. E Deus vos abençoe em nome do nosso Salvador, Yeshua HaMashiach, o nosso Salvador Messias. Amém. Fica na paz. Fique com